Você tem uma patologia, vamos então ministrar aquele tratamento que seja adequado a esse tipo de coisa. Então, evite todas aquelas coisas que fazem mal à sua saúde e promova tudo aquilo que faz bem, dentro do quadro que você pode. É claro que a psico-oncologia ela vai tratar de aspectos emocionais muito fortes, não só do paciente, mas da família. Tanto é que havia uma época em que a família era avisada sobre o câncer, mas o paciente mesmo não era avisado. Dependia muito mais do aval da família do que propriamente do direito do indivíduo paciente. Hoje não. Hoje o paciente ele tem acesso a essa informação para tomar decisões quanto ao tratamento, se ele quer ou não quer, se ele entende que sim, que não, para que ele possa entender a gravidade, quais são as consequências dele não fazer o tratamento e quais são também os efeitos dos medicamentos e de todo o tratamento, porque fazem parte, é complexa a questão. Nós somos seres holísticos, nós não somos só carne e osso, nós somos o psíquico, somos as emoções, somos o que sentimos, agimos de acordo com elas, pensamos e sentimos. Então há que se ter cuidado para evitar dizer que as emoções não têm nada a ver com o câncer. Elas podem não ter diretamente, mas certamente elas têm indiretamente, como alguns médicos inclusive admitem isso. Dizem que sim. Claro, senão não haveria psico-oncologia. Imagine só o indivíduo sabendo que tem uma doença dessas, sendo que todos nós já estamos sujeitos a ficarmos tristes, às vezes sem saber até o motivo pelo qual nós estamos nos sentindo daquele jeito. Imagine quando você tem realmente uma doença grave diagnosticada. Como é que você vai agir de acordo com aquilo, se a vida por si só já tem inúmeros desafios e você descobre que tem uma doença que é quase, entre aspas, uma sentença de morte? Como fazer com que esse indivíduo continue vivendo, tenha qualidade de vida apesar da doença? E outra, e os familiares? Porque o câncer ele abala todos da família. Qualquer pessoa ficará chocada, preocupada, nervosa, e é isso tudo que o câncer causa. Mas, até a própria palavra câncer, né? O caranguejo é um bicho que vai, com as garrinhas dele, ele vai tirando, ele vai retalhando. Então o câncer ele tem realmente, até hoje, esse espectro de morte, de ser realmente algo que não tem mais jeito. E o que a oncologia faz é preparar o indivíduo para que, primeiro, com as oportunidades que a medicina traz, que ele se submeta a um tratamento sério, um tratamento que realmente tenha efeito, que ele sinta, que faz com que ele se sinta melhor. E na medida em que ele emocionalmente se encontra melhor, a doença tem mais chances de ser controlada, porque o indivíduo vai ter atitudes positivas, ele vai se submeter ao tratamento, ele vai buscar fazer aquilo que o médico disse, aí haverá nutricionista para dizer o que ele pode comer, o que não deve, não preciso nem dizer que ele vai ter que evitar vícios, né, principalmente tabagismo, doenças que são associadas diretamente à pulmonologia e outras doenças mais, fazer altos exames também como a mama, né, fazer exames de próstata, exames, tem vários exames que são feitos para fazer um check-up, para descobrir se você está com a vida orgânica em ordem. E o câncer, se ele se espalhar, ocorre a tal da metástase, e daí fica muito complicado lidar com a situação. Mas mesmo um paciente na fase terminal, ele precisa, na medida em que o psicólogo consegue entender como é a vida daquele indivíduo, como ele é, como a personalidade dele é, fazer com que ele entenda que ele não deve se entregar sem ter dignidade, mostrar a ele que existe algo mais, que o ser humano é transcendental, de que a vida não está provada que ela vai terminar aqui, e que existe sempre uma razão, pode ser uma transformação, uma transcendência espiritual para que aquele indivíduo entenda que todos nós um dia partiremos e ele partirá desta forma, e por que não partir, já que é algo natural, da forma com a melhor qualidade de vida e dignidade possíveis, a fim de minimizar todos os efeitos nocivos psíquicos que tornam o câncer essa moléstia grave que atinge os órgãos, mas sobretudo o psíquico, uma vez que na cabeça do indivíduo ele está declarada a morte, ele morre antes de morrer. E simplesmente aqueles indivíduos que não aceitam sofrem muito mais.
porque a não aceitação faz com que você não faça o tratamento, para que você desista da vida. E aí você manda uma ordem no cérebro, manda uma ordem para as células, dizendo, olha, não tem jeito mesmo, esse indivíduo não quer saber de nada, nosso cérebro ele é assim. E aí o nosso corpo começa a assimilar essa informação. Mas tem o hipotálamo, as glândulas pituitárias, que são aquelas que na corrente sanguínea, mesmo os órgãos que levam heroína, cocaína e outros malefícios da doença vão se intensificar se você tiver atitudes negativas diante do quadro. Agora, se você entender que a vida não acaba aqui, se tiver fé, né, e fizer todos os procedimentos, digamos assim, preparatórios para isso, já se conscientizando da situação, mas deixando um legado ali de verdade, de você conversar com os amigos, conversar com o médico, não esconder-se da doença, nem escondê-la de ninguém. Seja você mesmo, não há nenhum problema, todos nós um dia partiremos, cada um de um jeito, nós nem sabemos como nem quando. Isso é até uma proteção do nosso cérebro e do mundo espiritual, para que nós possamos viver a vida o melhor que nós pudermos. Se nós vivemos pensando que um dia nós vamos partir, então para que trabalhar, para que viver, para que estudar, para que qualquer coisa? Para que qualquer coisa se nós achamos que não há mais solução para nada? A nossa vida acabou, fim e pronto. Não. E a família também tem um papel fundamental nisso. E a psico-oncologia ela vai acompanhar durante todo esse tempo como o indivíduo vai reagindo diante dos sintomas, diante desse espalhamento dessas células anômalas e até chegarmos a um ponto em que realmente não havendo mais tratamento possível para aliviar a dor, certamente a morfina será usada e tal para induzir a uma espécie de coma, a fim de que a pessoa não tenha nenhum sofrimento mais, não sinta dor nem nada. Mas o fato é que se torna irreversível o quadro e infelizmente nós teremos que passar por isso. Aqueles que forem acometidos dessa doença certamente terão que se preparar psicologicamente para que aquilo não seja tão traumático durante o período em que você ainda está vivo. E outra coisa, não nos esqueçamos que a ciência ela vai evoluindo. A psico-oncologia já é um sinal de que a medicina entende que os aspectos psíquicos fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, alguns dizem que não diretamente as emoções não são causadoras. A tristeza faz parte da vida, como a alegria também faz. Às vezes nós estamos tristes e às vezes estamos felizes. Há vezes em que nós alternamos os estados emocionais, nem nos damos conta disso, e às vezes nem sabemos a causa pela qual nós estamos sentindo aquele sentimento, aquela emoção. Mas, na verdade, é que as emoções, elas mexem com o somático, sim. Tanto é que quando você tem problemas de ordem psíquicos mal resolvidas, elas acabam se acumulando, até que chega um ponto em que o nosso sistema imunológico não é capaz de vencer e nós nos sentimos doentes mesmo em virtude das emoções que nós cativamos. As mesmas emoções que vão caminhando ali pelas glândulas pituitárias, vão chegando ao hipotálamo e tudo mais, as amígdalas cerebrais, e vão fazendo com que nós nos viciemos nas emoções que nós temos. Então há pessoas que você encontra que são tristes aqui, daqui a 5 anos você encontra, elas continuam reclamando, elas estão viciadas no estado emocional negativo. E para alguém que já tem um quadro dessa natureza, se ela cultivar esse tipo de sentimento, de emoção, certamente ela não vai favorecer em nada o tratamento. Isso se ela quiser se submeter a ele, em virtude de todos os efeitos colaterais que o tratamento realmente ocasiona. Porque às vezes a batalha é tão severa que a quimioterapia, a radioterapia tem que ser proporcionais. E tem que tomar cuidado para que elas, em vez de ajudarem, não atrapalhem. Então, tem todo um quadro em que o oncologista tem que verificar todas as situações. E eu diria que, respondendo a pergunta daquele que me sugeriu o tema, embora eu não seja médico, mas estudando o comportamento e vendo como as pessoas agem diante de certas circunstâncias, isso presenciando, e mesmo não sendo médico, mas estudando o comportamento, eu sou muito consultado, por incrível que pareça, por muitas pessoas para saberem sobre esse tipo de coisa, sobre como se comportar, o que é isso, o que é aquilo, o que gera tal coisa, como que o nosso cérebro funciona. Então eu quero dizer o seguinte aqui, o câncer tem cura,
depende da fase, depende do indivíduo, depende dos cuidados e depende da vida que ela leva. Se ela acredita que ela é capaz de vencer, ela tem uma grande chance de conseguir, desde que ela faça tudo aquilo que é necessário. Haverá esforços que serão realmente faraônicos, que levarão a pessoa a ter que refletir sobre uma série de coisas na vida dela, mas ela pode ressignificar tudo isso, transformando numa transcendência, um lado espiritual, psicológico e espiritual, fazendo com que ela entenda que todos nós vamos partir e ela vai partir desse jeito. Entretanto, vai partir com qualidade de vida, porque nós vamos fazer o possível dentro da medicina para que ela se sinta o menos desconfortável possível. E psiquicamente, sempre tentarmos fazer o melhor. O otimismo melhora o câncer? Olha, o otimismo, quando ele vem direto do coração, ele ajuda muito em qualquer doença, em qualquer situação. O otimismo é aquela coisa, aquela vontade de viver. E para isso, geralmente, a pessoa crê em algo. Ela crê na imortalidade da alma, ou ela acredita piamente que vai para o paraíso, ou que vai ter uma vida diferente no outro plano astral. Enfim, cada um de nós tem sua crença, tem a sua verdade, tem o seu modo de ver a vida.